Olá pessoal, meu nome é Natane e hoje estamos iniciando o primeiro episódio do Magiscast, um podcast sobre gestão e tecnologia. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a gestão de custos e a sua importância. E para isso nós convidamos um convidado muito especial. Ele atua há mais de 20 anos fazendo assessoramento e gestão de custos em diversos laticínios e em diversos estados. Ele é o Daniel Felizardo Martins, formado em Contabilidade e Administração. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer ter você aqui. Natane. Satisfação toda minha. E aí, para a gente começar, iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse, um pouquinho sobre a gestão de custos, quais os principais desafios que você encontra hoje, nos laticínios que você tem assessorado, quais as maiores dificuldades que você, como assessor de custos também, tem dentro desse mercado, e o que você tem visto aí no panorama geral dos clientes que você atende. Natane, já te falei, com muita satisfação que a gente está aqui conversando sobre custo, é uma área que eu atuo há bastante tempo, e a gente está aperfeiçoando a cada dia, porque a gente tem muitos laticínios, principalmente laticínios que a gente trabalha, tem outras empresas também, mas laticínios realmente é o nosso foco. E são grandes desafios que a gente tem no nosso dia a dia, porque os laticínios, cada dia que passa, eles vêm crescendo mais. E com isso é obrigado também a melhorar a sua parte administrativa. Tá? E o sistema que a gente trabalha, o sistema de custo que a gente trabalha com os clientes, a gente mexe com a empresa como um todo, a gente precisa envolver em todas as áreas. E esse é o maior desafio. Porque a gente tem que ter uma capacidade de entender o que está acontecendo em cada setor. Então a gente vai estar lidando com várias pessoas mais experientes, pessoas menos experientes. Então esse é um primeiro desafio que a gente encontra. Além disso, a gente tem os desafios também que o empresário ele já tem uma forma de administrar a sua empresa. E nem sempre essa forma que ele administra é com as informações que estão no sistema. Às vezes ele tem um controle dele, ele já de tanta experiência que ele tem, então ele já sabe se o negócio dele vai bem ou se não vai bem. Mas acaba que em determinados momentos o mercado ele obriga ele a tomar algumas atitudes que esses números que a gente apresenta, eles vão dar mais subsídios. Mesmo porque todos da empresa têm que estar junto justamente para que ela cresça com sucesso. Então, mais ou menos, esse é um pouco dos desafios. Agora, no dia a dia, quando a gente vai entrar na empresa, a gente vai levantando outras questões. Sim, e aí você falou um pouquinho também sobre essa questão do próprio gestor, do próprio empresário, já ter ali um método de trabalho. Você enfrenta muita resistência nesse sentido quando você vai fazer o assessoramento. Ele fala assim, não, mas aqui na minha empresa não é assim. A primeira coisa que acontece quando a gente começa a fazer um trabalho e a gente apresenta os números, que são, na verdade, os números que a gente tira do sistema, das informações da equipe, é que esse custo seu está errado. Aí a primeira coisa que eu falo, esse custo não é meu, esse custo são os números que estão na empresa e a gente, se tiver alguma coisa errada, a gente tem que detalhar. E a gente está com todo o detalhamento aqui para a gente discutir. Então, assim, uma dificuldade também que a gente tem é, primeiramente, acreditar que aqueles números vão nos levar em algum lugar. E realmente leva. Então, se a gente passa dessa fase de quê? De tirar aquele relatório que o empresário faz e começa a utilizar os relatórios que a gente tira do sistema, a ferramenta vai ficar cada dia melhor. Porque eu sou do setor de estoque, de almoxerifado. O outro é do setor contábil. A informação tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Então, o sistema que a gente trabalha, a gente olha todos para o mesmo lugar. Isso facilita muito. Requer um pouco de tempo, requer paciência, não é da noite para o dia. Mas se você pensar que uma empresa que a gente está começando a trabalhar, ela já tem 10 anos de vida, ela vai durar mais quantos anos? 20 anos, 30 anos? Esse é um trabalho essencial, porque ele vai mexer com a empresa como um todo. Tá?
E aí, Daniel, diante desses desafios, né, quais as estratégias que você sugere, né, para as empresas de laticínios, para elas poderem superar essas dificuldades em relação à gestão dos custos, e como uma análise, um detalhamento dos custos de produção, ela pode ajudar a empresa a melhorar os seus recursos? Uma estratégia que eu utilizo muito é estar sempre junto com os colaboradores da empresa e com os proprietários. Por quê? Porque a gente precisa saber até onde cada um conhece do assunto, tá? E nas falhas de alguma área, de alguma parte, de alguma pessoa, a gente vai procurar treiná-la, tá? Para fazer o serviço que a gente precisa para chegar com o custo correto. Então, essa é uma estratégia, tá? Que a gente utiliza, que ela é demorada, ela não é uma coisa assim que só no primeiro bate-papo a gente vai conseguir fazer com que os funcionários, por exemplo, façam o serviço corretamente. Igual, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de alguns casos que a gente já viveu aqui. Controle de estoque. Né? A gente precisa, para fechar o custo, que o estoque esteja funcionando bem. Né? Que as entradas dos insumos, das embalagens, né? No caso do laticínio, do leite, estejam sendo feitos de uma forma diária, tá? E controlada e aferida diariamente, né? De acordo com o estoque físico. O estoque que está lá disponível na empresa tem que estar também no sistema. E às vezes acontece, por exemplo, né, um caso muito corriqueiro, chega uma nota de compra e essa nota de compra chegou hoje, mas o colaborador ele só entrou com essa nota 3 dias depois com a data que ele lançou a nota. Não é por aí. Ele tem que entender que esse produto entrou na empresa aquele dia, no sistema tem que estar naquele dia. Então são questões assim que aparentemente são simples, mas acontece demais. Então se a gente não conseguir corrigir esse erro logo no início, daí para frente a gente vai ter dor de cabeça para fechar o custo. Então isso pode demorar, Natália. Então, Daniel, aproveitando que você já está falando um pouquinho sobre essa questão dos colaboradores, da união dos setores, de ter uma comunicação assertiva, né? Que cada um precisa fazer a sua parte, tanto ali no trabalho como dentro do sistema também, para refletir a realidade, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de você ter colaboradores alinhados também com o trabalho que vai ser feito de assessoramento. Sim, sim. Né? É interessante essa parte, porque a administração de uma empresa vai depender de muita coisa, né? Depende dos recursos que você tem. E os recursos humanos, eles que vão fazer a coisa acontecer, né? A transformação. E essa questão dos colaboradores, ela é tão importante que nesse momento que a gente chega, a gente levanta as questões, levanta o que tem que ser corrigido para a gente ter um resultado, né, bem consistente, vai realmente incomodar algumas questões, né? Porque o colaborador às vezes já foi acostumado a trabalhar de um jeito. Só que esse jeito que ele trabalha, quando chega ali na frente, a informação não está boa. Então a gente tem que propor uma alteração. Essa alteração a gente tenta explicar ao colaborador e mostrar em números para ele se convencer, né, que o projeto é um projeto que vai dar certo. Porque o que acontece em muitas empresas que a gente começa a trabalhar que ainda não está organizada a parte de custo, né, a parte administrativa. As pessoas trabalham sem saber aonde vai dar, o que vai acontecer, e vence o mês, não existe um fechamento, um colaborador apresentando uma informação e outro colaborador apresentando outra informação, e o tempo que se gasta para saber quem está certo ou quem está errado, né? É o tempo suficiente para a gente fechar o nosso custo. Então, a gente tem que... É uma coisa emendada na outra. É uma coisa junto com a outra. A pessoa, por exemplo, laticínio, a pessoa que entra com leite, ele tem que entrar com leite no momento certo, porque a pessoa logo da frente vai precisar desse leite para fazer o quê? A produção dos queijos. Então, é uma sequência. Então, a gente pede muito à empresa para quê? Para todo mundo verificar o que foi feito no dia anterior, se as informações estão corretas, né? Não deixar para fazer isso só no final do mês, porque às vezes a gente nem lembra o que aconteceu naquele determinado
momento. Então a gente assim tenta trazer os colaboradores para trabalhar de uma forma diária. Né? Então eles têm que ter aquele Sim. controle diário, aquela disciplina de estar alinhado ali com as informações, Sim. da forma como tem que ser. Igual você deu o exemplo Sim, da roda de compra. E quando isso acontece, quando a gente consegue colocar isso tudo para funcionar, o próprio colaborador se sente mais à vontade. Por quê? Porque ele tá colocando a informação correta. Ele não precisa ficar explicando. O próprio sistema, quem fizer a leitura dele, vai entender o que entrou de leite, o que foi produzido, se teve algum desvio. No sistema que a gente usa, tem muitas observações que podem ser colocadas. Né? Olha, hoje o meu rendimento não ficou tão legal. Por quê? Então você coloca aquela informação e o gestor ele vai ler aquela informação. Não precisa ficar procurando fulano, ciclano, vem cá me explicar o que aconteceu aqui. Não, porque já está explicado. Tá? Então são essas coisas assim, aparentemente pequenas, que juntas no final dá um resultado muito bom. Tá? Não, ótimo. E, né, dentro dessas assessorias que você faz, do trabalho que você faz de fechamento de custo, de análise, já você tem algum exemplo, né, para falar com a gente que essa relação entre colaborador, você, empresário, indústria de forma geral, ela contribuiu positivamente para as operações do Laticínios? Algum caso de sucesso que você tenha? Existe vários casos, né? Vou citar um aqui. A gente entrou numa empresa onde a gente teve a mudança de gerência, de gestão. Por necessidade, né? A empresa foi obrigada a trocar e a gente já estava trabalhando com o sistema de custo, tá? Numa dinâmica do gestor anterior. Esse novo gestor chegou, né? E propôs para a gente algumas mudanças, inclusive mudanças até de funcionário. O funcionário trabalhava na parte comercial e ele passou a trabalhar na parte de expedição, né? Isso ajuda muito. Por quê? Porque você pega uma pessoa que sabe onde vai dar aquela questão, né? Por exemplo, eu esqueci de lançar uma produção, aí na hora de vender faltou produto para me vender. Então assim, a gente vê que essa mudança, ela acaba sendo necessária, inclusive nesse ponto. Isso não tem nada a ver com o sistema. Sim. Né? Mas você começa a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Às vezes você tem uma pessoa muito boa para fazer uma ação, só que ela está alocada num setor que ela não domina muito bem. E às vezes a gente acha assim, a pessoa não é boa de serviço. Não, então o sistema de custo ajuda a gente a levantar esses pontos, esses gargalos, e a gente vai mexendo, a gente vai experimentando algumas situações dentro do próprio contexto. Você não precisa às vezes ficar trocando as pessoas. Na verdade você vai entender, né, o que está acontecendo e vai fazer modificações. O sistema de custo te ajuda nisso. O sistema de custo te ajuda demais nessa questão. Na verdade, então, o custo é como se ele fosse a cereja do bolo, né? Porque antes disso, nós temos que fazer toda uma série de organização dentro da empresa, com os colaboradores, ver quem está adequado em cada perfil, em cada atividade também, né? Trazer essa consciência, essa visão também sistêmica de que, às vezes, né, eu não posso fazer só o meu trabalho, eu preciso fazer o meu trabalho, que eu estou contribuindo com algo maior que é o final. Isso é muito interessante que você falou, porque a primeira questão que a gente busca para uma empresa é que ela chega no resultado, deu lucro ou deu prejuízo. Quanto que foi o lucro, quanto foi o prejuízo. Então a cereja do bolo, acho que é um pouquinho até mais para frente, é lá na contabilidade, né? É lá no resultado. Essa parte é como se fosse o coração, porque tudo passa pelo custo. Tudo passa pelo custo. Então, é o que eu costumo falar. A gente às vezes não estamos com a informação tão correta, mas a gente tem alguma coisa para criticar. A gente tem um material ali para ser discutido entre a diretoria e os colaboradores. E quanto ao número, não tem muita discussão. Se você recebeu uma quantidade de produtos e se você usou todo esse produto, o que ele virou? Né? Então, assim, os números, eles têm que ser muito assertivos por causa disso. Muitas das vezes a gente arruma uma certa confusão dentro das empresas simplesmente por não usar essas ferramentas da forma correta. O sistema de custo vai apontar isso. Isso incomoda muito. Por quê? Porque, aparentemente, o empresário acha que não está funcionando. Está funcionando. Sim. A partir do momento que você consegue identificar o erro, você vai dar o remédio correto. Sim. Então, a gente tem que estar muito atento, porque o sistema de custo ele é uma construção. Não quer dizer que eu vou entrar hoje no laticínio e vou resolver o problema. Mas só que o sistema de custo, nesse primeiro momento, ele vai servir simplesmente para levantar algumas questões que não estão funcionando bem.
Não, Tá? não, ficou bem claro. E eu acho que é super importante mesmo, porque no final das contas o empresário, o dono, né, o gerente, ele quer o resultado e ele quer saber se está dando lucro e o que não está dando lucro, como é que está sendo feito, né? Ou qual que vai ser a estratégia que vai utilizar. E aí dentro desse nosso bate-papo também, trazendo um pouco da pergunta, a gente falou um pouquinho sobre a parte humana, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a parte de produtos. Por exemplo, eu tenho meu laticínios. É interessante eu ter só um produto, 2 produtos? Como que é essa análise dos custos, né? Você vai chegar lá no meu laticínios, trabalho com 10 produtos. Será que os 10 produtos estão me dando lucro ou não? Tem algum que está me dando prejuízo? Qual a estratégia que eu tenho que tomar nesse sentido para ter uma gestão mais eficaz? Boa pergunta, porque cada contexto vai fazer eu tomar uma decisão. Existem clientes que a gente trabalha que trabalham com um item só. Existem clientes que trabalham com 300 itens. E qual que é o melhor? Depende do contexto, depende aonde está, o que você quer atingir. Né? Qual a clientela que você quer atingir. Se você tiver um produto só, às vezes você vai atender o quê? Um distribuidor. Sim. Às vezes é isso que é a sua proposta. Às vezes eu tenho 300 itens, né? Um mix muito grande, eu quero atender o quê? Um número maior de clientes em diversas áreas. Mas o que é o mais importante, Natane? É a gente entender se a gente está tendo margem de contribuição positiva. O que significa isso? Será que esse produto que eu estou trabalhando, colocando ele no mercado, com a despesa que eu tenho para produzi-lo, né? Será que ele vai me dar uma margem boa para me cobrir os meus custos administrativos, comerciais e ainda gerar um lucro? É isso que importa. Então o que acontece? Aconteceu já, acontece em todos os laticínios, mas um caso específico, tinha um cliente que ele produzia manteiga e requeijão, certo? E, na verdade, ele distribuía o creme que gerava dentro da empresa, parte para fazer uma coisa e parte para fazer outra. A gente chegou, na primeira análise, verificando que um dos produtos, no caso a manteiga, estava dando um rendimento, uma margem muito boa. E o requeijão, a margem estava negativa. Tomou-se uma decisão de manter os 2 produtos, mas de que forma? Aquele produto que não tinha margem positiva, a gente procurou um nicho de mercado que aceitava esse produto, que é um produto de qualidade, né? É um produto feito com creme de qualidade, que é um creme gerado só dentro da empresa, um produto que tem um valor agregado maior, né? Que tem um valor agregado, não é que ele tem um valor agregado maior, né? Mas acaba que eu direcionei esse produto para um nicho de mercado, por exemplo, pizzaria. Essa pizzaria aqui é uma pizzaria de renome e ela precisa de um requeijão de qualidade. Então a gente focou nesse cliente. Hoje, depois de passado o tempo, os números mostraram que a decisão foi correta. Por quê? Porque a manteiga, que tinha uma margem boa, a gente conseguiu alocar mais matéria-prima para ela, produzir mais, conseguimos até baixar o preço do produto e continuando com ganho, porque a margem é uma coisa, mas você tem que ter volume. E esse outro produto, ele elevou a margem de contribuição dele, a gente produz menos, mas vende melhor. Então assim, depende. Essa questão de ter mais ou menos produto, o que você precisa saber é se cada produto dele tá entregando o que você espera dele. Agora, se você chegar num determinado momento, ver que um produto, ele está apresentando uma margem muito negativa e você não consegue sair, aí a gente coloca a situação para todos, né? Para o proprietário do laticínio e os colaboradores, que talvez não seja vantagem continuar produzindo. Tá? Porque você vai ter um produto caro. Por quê? Caro porque existem outros mais baratos no mercado. E se você estiver colocando esse produto no mercado, às vezes o cliente vai pegar por aquele produto e achar que seus outros produtos também são caros e acaba até te atrapalhando. Então a gente sugere até tirar ele da linha de produção. Tá? Mas aí depende, cada caso... Então não tem uma receita certa, não né? Existe. Vai depender cada caso. Por isso que tem que estar, né, fazendo um serviço diário, tem que ter uma manutenção, porque o mercado ele muda, mas ele muda de uma forma que se você tiver o controle na mão, você consegue também se mover junto com o mercado sem ter grandes perdas. Entendeu? Agora imagine só num cenário desse, você não ter um controle eficiente, uma equipe bem coordenada, né? É o sistema de custo que a gente coloca aqui, propõe. Porque a gente, na verdade, a gente tem um sistema de custo, mas a gente tem um rol de serviço muito grande. Né? Às vezes, meu problema é na parte tributária. A gente tem serviço na parte tributária. Sim. Tá? Então, assim, mas o custo em si, ele vai dar informação para todos os setores.
Sim, não, foi ótimo essa pergunta, porque eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, podem ter, né, qual será que é a melhor estratégia, mas isso também requer um acompanhamento especializado, né, de uma pessoa que realmente entende daquilo, que é o seu caso, né. Então, a gente falou agora um pouquinho sobre produto e eu queria falar um pouquinho sobre a parte de tecnologia. Eu vejo você utilizando muito, né, a nossa ferramenta de custos, e eu queria entender qual que é a sua opinião em relação a essa parte de tecnologia dentro do laticínios. É importante ter um sistema ou não? Tem algum Sim. impacto positivo você ter mais tecnologia dentro do seu laticínios, no sentido de trabalhar só com planilha? Não, trabalhando só com planilha dá certo. Não, eu preciso ter algo um pouco mais apurado. A gente, se entendi. A gente, na verdade, tem que usar todos os recursos que a gente tem disponível. A gente não precisa utilizar mais de um para fazer a mesma coisa. Aí que, às vezes, a gente dificulta um pouco o nosso trabalho. Todo laticínio faz o seu custo. Geralmente, quem não faz via sistema, no caso da Magistec, quem não faz via Magistec, faz via planilha. E o que acontece? Essa ferramenta, né, o Excel, que ele é muito boa, a gente começa a trabalhar o sistema de custo no Magistec, a gente tende a deixar essa planilha com o tempo. Por quê? Porque eu quero que todo mundo olhe para o mesmo lugar. Sim. Se você quiser, por exemplo, saber qual que é o custo da minha mussarela, eu não posso olhar na minha planilha, que eu alimento ela de uma forma manual, comparar com o do sistema. Se der diferença, eu vou ter que olhar em dois lugares. Não. Se tiver errado ali no sistema, está errado para todo mundo. Se tiver certo, está certo para todo mundo. Então a planilha, ela é momentânea. Eu uso muito planilha para apresentar um relatório, né? Hoje em dia a gente talvez nem precisa muito mais de planilha, que a gente tem o BI também, que a gente consegue mostrar muitas coisas para o gestor de uma forma mais rápida, né? Porque a planilha, às vezes, você tem que abrir uma aba, você tem que inserir uma informação, você tem que conferir se a formulação está correta. O sistema não, o sistema geralmente é mais robusto. Geralmente não, ele é mais robusto. Dificilmente você consegue fazer alterações sem alguma permissão, tá? Então, assim, o sistema ele é essencial no meu trabalho. O sistema, hoje, ele me adianta e me dá uma segurança que hoje a planilha não me dá. Então, para ter uma maior segurança das informações e também para que todos possam enxergar aquela mesma informação, ter uma comunicação bem direta, assertiva para todo mundo, seria interessante, então, na sua opinião, talvez investir em tecnologias nesse sentido, que tragam essa visão, essa comunicação mais assertiva, né? Sim, sim. A gente tem que estar usando a ferramenta que a gente trabalha é uma ferramenta muito ampla, então ela tem que ser usada em sua totalidade. Tá? Então, isso é importante muito. Também falar, porque às vezes a pessoa, né, o gestor, o dono do laticínios, ele quer fechar o custo, mas às vezes ele não tem as informações, às vezes ele só emite nota fiscal, ele só faz o controle financeiro, às vezes ele não está controlando o estoque dele da forma correta. Então, eu acredito que isso deva ser difícil para você ter o fechamento do custo também, né? Sem as informações, a gente não consegue fechar o custo, tá? A gente fala o seguinte, porque quando a gente está começando esse trabalho, igual você citou o exemplo, que o cliente, às vezes, quando ele adquire um sistema, ele precisa de algumas coisas urgentes, né? Emissão de nota fiscal, fazer um SPED. Então, assim, ele não está muito focado no controle via sistema. Sim. A partir do momento que a gente recebe essa oferta, né? Essa procura, que a gente de implantar o sistema de custo e o cliente está nessa situação, a gente explica, né? Como vai funcionar e começa a organizar as partes que interessam para o custo. A primeira parte que interessa é a questão do lançamento de produção. Tá? Se o lançamento de produção estiver ok, a gente começa a pensar numa organização de estoque. Né? Então, assim... E é um trabalho, como você mesmo disse, que são etapas, né? Não adianta amanhã ele chegar e falar assim, qual que é o meu custo da mussarela? Amanhã, sem você ter toda essa análise, sem você saber... Aí é um chute, né? Eu posso... Hoje em dia, tem clientes que a gente trabalha há mais de 5 anos fazendo acompanhamento, tá? E às vezes as pessoas acham assim, olha, com 6 meses eu implantei, então, Daniel, eu não preciso mais de você. Quando ele começa a enxergar a qualidade da informação que a gente gera todo mês, né, que a gente evita desperdício, desvios, ele começa a entender o quão é importante. Porque se a gente não estiver fazendo esse serviço, alguém dentro da empresa tem que fazer. Muitas empresas não conseguem desenvolver. Então a gente tem esse trabalho para oferecer para os nossos clientes. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre com a informação
correta no tempo correto. Não adianta a gente querer correr. Não adianta eu querer, por exemplo, trazer, por exemplo, a gente tem o nosso sistema, inclusive ele é contábil. Uhum. Não adianta eu querer trazer a contabilidade para dentro da empresa, hoje ela é externa, para dentro da empresa, se eu não tiver organizado. Sim. Então, o sistema de custo ele ajuda nisso também, a organizar a empresa. Incomoda no primeiro momento? Incomoda. É muito chato eu virar para você e falar que você está fazendo errado. Sim. Não Ninguém gosta certo. de estar errado, na Ninguém verdade. gosta, porque na verdade até aquele momento foi o possível fazer. Sim. Só que nós estamos apresentando uma ferramenta diferenciada. Essa nossa ferramenta e esse nosso serviço, a nossa equipe, ela entende de laticínio. A gente trabalha com laticínio há muito tempo. Então nenhum laticínio é igual ao outro. Mas as estratégias, a gente pode usar uma ou outra que a gente já vivenciou e testa sem grandes riscos. Se deu errado, a gente tem a capacidade de mudar a tempo de não prejudicar o desenvolvimento da empresa. Não, tá? ótimo. Então, assim, é muito detalhe. É um assunto bem amplo, né? Bem amplo. Mas eu acredito que a gente conseguiu, de forma bem resumida, bem simplista, falar um pouquinho sobre esse assunto. E a gente chegou ao final, né, do nosso bate-papo de hoje. Eu queria muito te agradecer, Daniel, por você compartilhar os seus conhecimentos conosco. E antes de a gente encerrar, né, eu queria que você passasse uma mensagem, um conselho para os laticínios, né? Para ter essa gestão de custo mais apurada, o que você acha que poderia ficar de lição para eles, né? Nessa questão do custo, enfim. Vou deixar livre para você falar. Ok. Não, a gente tem muita coisa para falar, mas nesse momento, eu acho assim, empresário, você tem que administrar sempre melhor o seu negócio. Não quer dizer que você não administre bem. E essa forma que a gente propõe de trabalho, ela é uma forma eficiente. É uma forma testada. A gente já trabalhou com mais de 70 laticínios, né? Talvez alguns ajudando mais, talvez outros ajudando menos, mas trabalhamos, orientamos, né? Então não deixe de fazer o curso de uma forma correta. Não deixe de utilizar a ferramenta da forma que ela propõe. Uhum. Então assim, o nosso trabalho, ele vem agregar muito à empresa, né? A gente consegue dar um suporte assim, diferenciado, porque a gente não leva a mesma receita de um laticínio para o outro laticínio, a gente leva a nossa experiência adquirida. Então, eu acho que o ramo do laticínios é um ramo que não para de crescer, isso é muito bom, né? A gente trabalha nesse ramo, a gente vê, tem muitas dificuldades, mas em contrapartida, a gente tem assim, bastante campo para crescer. Imagine só se a gente começar a melhorar os nossos controles dentro da nossa empresa, diminuir os nossos desvios, nossos desperdícios. Imagine só, né, se hoje você tem um resultado que está conseguindo fazer com que a empresa continue, imagine você com tudo controlado. Então essa é a nossa proposta. Então assim, venha conhecer o sistema da Magistec de custo, as demais ferramentas, que a gente espera surpreender vocês. Não, okay? Ótimo, um ótimo conselho, Daniel. Queria então mais uma vez te agradecer, né? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um prazer fazer esse primeiro episódio com você. E para você, né, nossos ouvintes, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, algo que vocês queiram tirar depois de dúvida, é só entrar em contato com a gente, pode mandar aqui no direct, se quiser entrar no site, tem o nosso número de WhatsApp também, né? E eu queria agradecer muito, né, por vocês terem acompanhado até o momento e vamos ver qual será o próximo episódio. Até logo!